claro quem sou eu, por que estamos. O Espírito Santo nos moveu para cá. Como tenho dito, mostrei um videozinho no domingo passado sobre a nossa história ministerial, um pouquinho dela. Nós temos aí realizado um trabalho saudável no corpo de Cristo Jesus. Sou pastor, líder, fundador de um determinado ministério que, graças a Deus, gente, tem se espalhado na nossa nação brasileira. Graças a Deus também fora da nossa nação. Temos igrejas em outros estados e está crescendo constantemente. E venho fazendo a obra do meu Senhor desde os 16 anos de idade. Deus tem nos dado graça, capacidade. Temos feito a obra no Brasil, fora do Brasil e muitos outros lugares e nações que não pensava ir, mas Deus tem nos proporcionado para ir. E debaixo de oração, de busca, o Espírito Santo começou a nos dirigir para estar aqui nesse lugar. Eu disse esses dias para alguns jovens, para os pastores da igreja, que tínhamos N motivos para não estar aqui devido à minha agenda. Estar aqui exigiu de mim anular algumas coisas. Oi, pastor? Ok, estou aprendendo. Vocês têm paciência comigo ou não? Eu estou aprendendo ainda. Crianças, por gentileza, até 8 anos de idade, né? Pode ir para a escolinha se tiver aí, tá? E só para que você entenda tudo o que está se passando, debaixo de uma direção do Espírito estamos aqui, pessoal. De a verdade, para amar vocês, para cuidar de vocês, para somar com todos vocês. Quantos me recebem em Cristo Jesus? Digam amém. Temos sido acolhidos por muitos que tivemos a oportunidade de conversar. E eu creio em coisas novas da parte de Deus, em coisas tremendas da parte de Jesus Cristo de Nazaré. Não sou uma pessoa tóxica, muito pelo contrário, sou saudável em Cristo e quero gerar vida do Espírito em você. Eu não tenho dúvidas que nós seremos surpreendidos muito aqui pelo poder de Deus. Para vocês terem uma ideia de como é do Espírito eu estar aqui, anulei algumas viagens que estavam marcadas, inclusive estaria agora na Nigéria. Porque o senhor é nigeriano, pastor? Embora pareça, mas não sou. Mas Deus tem nos enviado para esses lugares a ensinar e aprender também. E tivemos que remanobrar, anulando datas que já estavam oficializadas, mas estou obedecendo apenas a voz do Espírito em estar aqui. E eu sei que nós estamos debaixo de um avivamento. Está determinado ou não? Glória a Deus. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Efésios. E se você de repente quiser saber mais sobre a minha pessoa ou o que se passa, eu quero que você tenha liberdade. Eu estou aqui à disposição. Não tenha dúvidas que eu vou te ajudar esclarecendo, te afirmando. Pastor, eu amo o pastor Paulo, eu também amo ele. Mas Deus está mexendo para que haja vida na vida dele e também coisas aqui poderosas de Deus. Efésios capítulo 1, versos 20 até o 23. Se tiver que colocar um nome na edição do vídeo, coloque o poder sobre nós, só para que fique claro a hora que as pessoas forem acessar o Facebook e YouTube. Por gentileza, Efésios capítulo 1, do 20 ao 23, observe. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo-o sentar à direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Glória a Deus. Me dê sua atenção alguns minutos e com certeza será tremendo. Sabe, existe hoje ensinos de várias formas, eu digo saudáveis. Eu quero falar um pouco do que Deus tem nos dado há alguns anos.
Isso tem transformado a vida de pessoas, de igrejas e a minha vida inclusive. Tem me gerado um entendimento, que esse entendimento tem me dado prosperidade, crescimento, realização. Talvez você esteja vendo uma pessoa jovem, mas sou casado, tenho 3 filhas e tenho vários filhos espirituais, vários pastores que são formados por mim, alguns nasceram de mim, outros já vieram prontos, porém são filhos espirituais espalhados pelo Brasil e também fora dele. E algumas pessoas me perguntam, mas como é possível uma igreja de 7 anos, como é a nossa, no estado de São Paulo, ter evoluído tanto ao ponto de alcançar nações? Exatamente nesse momento, existe uma multidão que está celebrando a Jesus lá. Nesse mês nós abrimos 2 igrejas, nesse mês que está entrando nós vamos abrir mais uma, e nós não paramos de se expandir, de crescer, ganhando vidas, salvando pessoas. Em 7 anos conseguimos realizar obras que humanamente falando não seriam possíveis, conseguimos tomar posse de coisas que humanamente falando não tínhamos condições, mas tudo isso pelo entendimento que Deus tem nos dado através da palavra. Agora observe algo, o texto que você acabou de ler fala algo interessante. Disse isso ali na sala de oração. O texto que lemos diz que Cristo está no alto, nas regiões celestiais, e diz mais: Ele está num lugar acima de todo principado, de toda potestade, de todo dominador do ar. E ele está dizendo que ele está acima de todos os homens, de toda a autoridade da terra. Ele está acima de todos os demônios, de todo o poder das trevas. A Bíblia está dizendo que ele está acima de todo nome, nesse presente e no século vindouro. Ou seja, ele está acima de tudo. Diga glória a Deus por isso. Mas por que o senhor está dizendo isso, pastor? Simples. Se você ler o texto, no versículo 22, diz assim: e ele colocou a igreja, o corpo dele assim, e esse domínio ele entregou à igreja. O que significa isso? Às vezes as pessoas colocam pânico e medo no corpo de Cristo acerca de Satanás. Você precisa ter uma consciência de onde estamos e quem somos. Olha o texto que lemos: estamos com Cristo, estamos em Cristo, e Cristo não é um lugar baixo, é um lugar alto. Significa o quê? Que não interessa qual é o principado, não interessa qual é a potestade, não interessa qual é o plano de Satanás. Jesus disse: não é eu, não sou eu, estamos acima de todos isso, de todos eles. Diga para o seu vizinho, entenda isso. Sabe, querido, o que eu quero despertar em você é a consciência de onde estamos. Estamos num lugar onde você não precisa olhar para o diabo assim. Você está mais alto do que ele, olhe para ele assim. Não sei o que você está pensando e nem pelo que você passa, mas a verdade é, em nós há um poder muito maior do que o poder das trevas. Então eu não tenho por que ficar tentando saber o que o diabo está tentando fazer. A questão é, o lugar onde eu estou, ele não pode me atingir. Diga para alguém do lado, pegue na mão dessa pessoa, diga: você está em Cristo. Aleluia. Significa o quê? Que se você assume a palavra, você consegue descansar diante dos ataques de Satanás. Sabe, querido, olha o que aconteceu conosco. Uma certa vez, a igreja, nossa, crescendo muito, ganhando almas. Chegou um período, e o salão, para ser sincero, era bem comprido, até mais comprido do que esse. Chegou um período que, antes de entrarmos lá, na verdade lá, as pessoas diziam para nós: vocês vão alugar aquele salão? E eu disse: sim, vamos alugar aquele salão. E aí me falaram: mas pastor, o senhor não tem medo? E aí me disseram a história do lugar antes de estarmos lá. Eles falaram para mim assim: ali era um centro de macumbaria, pastor. Como é que o senhor vai entrar lá e colocar a igreja? E eu olhando, ouvindo muita gente falar: pastor, ali fizeram o trabalho, ali tinha não sei o que enterrado. E realmente, quando entramos no lugar, havia um altar, havia marcas de vela, havia coisas enterrado, trabalho de bruxaria enterrado no terreno. E as pessoas que estavam comigo, que ainda estavam crescendo na fé, eles supervalorizaram o poder das trevas e desconheceu quem eles eram. Quantos estão assim? Elas procuram saber tanto do que o mal pode fazer, e de repente ela não entende o que Deus
é capaz de fazer através dela. E aí as pessoas então começaram a olhar para mim dizendo: pastor, esse negócio não vai dar certo, como que nós vamos entrar e vamos fazer de um centro de macumba uma igreja? Eu falei: é isso mesmo, porque somos a igreja. Você não entendeu? Diga comigo: eu sou a igreja. Então nós entramos, desfazemos o altar que tinha lá, a minha esposa está aqui de testemunha, mudamos tudo aquilo e de repente começamos a cultuar. E as pessoas diziam: não vai dar certo, não vai dar certo. De repente, em um mês, não cabia de gente, 2 meses, e aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Chegou uma hora que ali, naquele salão, tinha 7 portas. Chegou um período, nosso culto começava às 7h30. Quem não chegasse 7 horas, 6 horas, 6h30, não tinha lugar. As pessoas sentavam nos corredores. Chegou uma hora, pastor José, que nós anulamos os corredores. Aí virou uma igreja que não tinha corredor, não tinha como andar de tanta gente que tinha lá. Diga glória a Deus. Tivemos então que abrir as 7 portas. Não estou falando de uma porta, não estou falando de 2 portas, estou falando de 7 portas, porque o lugar não comportava. Então as pessoas se amontoavam na calçada para assistir o culto e ver o que estava acontecendo. E de repente o grupo que nos viu iniciar, eles olharam assim e disseram para mim: pastor, bem que o senhor falou, deu certo. Eu falei: lógico, nós somos a igreja de Cristo. Diga para alguém do lado, diga: você é a igreja de Cristo. Diga: ninguém pode deter você. Sorria para ele, diga: coragem, avance. Alguém pode aplaudir a Cristo? Mas não parou por aí. Está determinado, pessoal? Gostoso, hein? Todo mundo pegou legal esse negócio. Vamos ver, está determinado? Legal. De repente aquele crescimento acontecendo, aconteceu algo que eu não sabia que ia acontecer. As igrejas do lado vizinhos começou a perder as pessoas, não porque eu ia lá chamar, eles começaram a querer. E quando eles bebiam da água, eles ficavam. Eu não tinha culpa. Aí os pastores começaram a brigar comigo: por que esse rapaz foi abrir a igreja aí? Eu falei: não foi eu, foi Deus. Até porque homem não sustenta a igreja, quem mantém ela é Deus. Igreja não é obra de homem, é ideia de Deus na terra. E de repente eles começaram então a falar. E tinha uma igreja que tinha 20 anos de existência no bairro. De repente ela teve que fechar, não por minha culpa, repito, porque as pessoas que estavam lá migraram para a nossa. E acredite, eu não sou de sair de convidando ninguém de outras igrejas, não pesco dentro de aquário, eu deixo Jesus fazer. E de repente começou a acontecer esse rebuliço, e tudo acontecendo, crescimento e crescimento, no lugar onde era um centro de bruxaria. Compreende isso? Num lugar onde as pessoas tinham medo de passar na calçada à noite, porque eles escutavam barulhos lá dentro. Me disseram assim: pastor, como é que o senhor vai fazer a igreja aí? Porque de vez em quando eu passo a noite nessa calçada, eu escuto umas risadas aí. Eu falei: se tiver uma risada agora vai ter que sumir, vai ter que calar. Mas a questão é, qual é a ideia dessa palavra? Mostrar para você não só o que o diabo é capaz de fazer. É verdade, ele rouba, mata e destrói, mas eu quero te conscientizar que diz a Bíblia que estamos num lugar alto, em Cristo. Então o diabo não está aqui no mesmo nível que nós, ele está lá. Isso que você tem que perceber. Isso não é um estudo humano, gente. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Foi Deus que disse isso. E Ele se assentou no trono, no alto, e está acima de principados e potestades. E Ele entregou a mesma coisa para a igreja. Ele nos colocou acima de tudo isso. Eu não sei quem é o principado da cidade. Mesmo que eu saiba, uma coisa devemos entender: somos a igreja e ninguém vai nos parar. Uau, aplaude ao Senhor Jesus. Somos a igreja. Diga: eu sou a igreja. Não assusta comigo não, já já você vai se acostumar. A questão aqui é: como é que você tem encarado o diabo? Talvez você está supervalorizando ele, quando Jesus nunca valorizou a Satanás. Tudo bem, ele rouba, mata e destrói, mas eu não estou aqui para te informar do que ele faz. Estou aqui para te informar do que Deus é capaz de fazer através de você. Aleluia! Aleluia!
Core santo lembrou. Aleluia. Sabe? Então, quando isso tudo começou a acontecer, crescimento constante. Alguns pastores meio que desviados, e eu não posso nem chamar de pastor, fizeram uma reunião com alguns macumbeiros da cidade. Com alguns o que, igreja? Pasme, mas isso aconteceu. E de repente eles fizeram um monte de ritual. Foram na esquina da igreja, porque ficava bem numa encruzilhada, e fizeram trabalhos na esquina da igreja. Pingaram marcas de sangue, fizeram rituais na esquina da igreja e na porta da igreja. E alguns membros viram isso e pensaram: agora a igreja vai fechar. Eu falei: meu Deus, dá entendimento de fé para eles. Aleluia. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga um amém. E aí eu disse para eles: olha, vocês não aprenderam nada ainda, vocês estão há tanto tempo vendo Deus operar, que ainda vocês supervalorizam o que o diabo fez. Querido, deixa eu te contar uma coisa: não interessa os rituais que o diabo usa para tentar te impressionar. Não se impressione com o que ele é capaz de fazer, mas se impressione com o que Deus faz por meio da tua vida. E de repente então limpamos toda aquela badulaqueira. E aí as pessoas disseram: pastor, fulano disse que vai vir aqui, vai vir. De repente não demorou muito, apareceu um macumbeiro na nossa igreja. Só que ele mal sabia que eu estava quente, mais do que fervendo na verdade. E ele veio. Depois de 30 minutos do culto correndo, pessoal, estávamos pregando, era numa sexta-feira se eu não me engano. E de repente, depois de 30 minutos de culto, ele entra na igreja. Aí ele entra e ele começa a dizer assim: ó, eu vou acabar com tudo isso. E eu me calei. E ele no meio do culto, interrompendo o culto, fez maior barulho. E quando ele chega, os obreiros foi para pôr a mão nele. Eu disse: não ponha, deixa ele vir. E de repente ele veio e ele começou a ameaçar a igreja. Mas quando ele falou assim: ó, hoje eu vou matar todo mundo aqui dentro, aí ele mexeu com a pessoa errada. Aí eu desci do púlpito. E naquele exato momento Jesus mostrou quem ele é. Aquele macumbeiro que tinha 52 anos só de voodoo, como ele mesmo falava, naquele exato momento, isso está no YouTube se você quiser gravar depois, macumbeiros enfrentam o pastor William Calisto, e você vai ver lá a cena. E ele de repente ele se ajoelha no chão, e quando ele é liberto daquele espírito imundo, ele começa a chorar e pedir ajuda como um doido. E sabe o que aconteceu com a igreja? Todo mundo soube que o macumbeiro foi lá e se curvou diante do nosso Deus, e a notícia se espalhou na cidade. Então começou a vir gente de todos os lados para ver o que Deus estava fazendo. Então esses centros começou a ser prejudicado. Os centros do bairro começou a mudar de lugar. Por quê? Somos a igreja. Não, você não está aqui ainda. Diga comigo: eu sou a igreja. Diga: eu sou luz. Eu não acredito que um diabo tenha poder para mover a igreja. Muito pelo contrário, a igreja tem poder para mover os montes. A questão aqui é: como é que você acredita? Como você vê essas coisas? Por mais que o ataque do diabo aconteça, ainda assim o poder que nos guarda é muito maior. E você precisa saber disso, querido. Isso é prático. Você tem que andar dentro dessa consciência. E se você anda dentro dela, você vai perceber que a atmosfera em que você vive, ela é de poder. Você vai andar e as coisas vão acontecer. Os montes vão cair por terra, porque você crê assim. E esse ambiente onde você vive é um ambiente de fé, um ambiente de autoridade, um ambiente onde as coisas acontecem. Você se movimenta e o diabo cai por terra. Você ordena e as montanhas saem, porque Deus diz: ninguém pode parar a igreja. Isso você tem que sair daqui hoje, pelo amor de Deus, e amanhã se levantar e dizer: eu sou a igreja e eu estou num lugar alto. Então eu me recuso a entender que os centros de macumba ao meu redor vai me destruir. Amado, preste atenção. Temos na nossa igreja uma macumbeira, que hoje ela é evangelista na nossa igreja. Ela serviu 58 anos lá na Bahia. E sabe esse povo baiano, quando vem com muita badulaqueira de macumba, ele chega chegando, e eu mato, eu faço. Todos os macumbeiros de Barretos tinham medo dela. E hoje quem que é ela? Evangelista da nossa igreja. Diga glória a Deus. Aleluia.
O que o senhor está tentando fazer, pastor? Não é valorizar o que o diabo é capaz de fazer, mas é te notificar o poder que há em ti é maior do que a ação de Satanás. Aleluia! Uou! Perceba essa graça aqui, perceba essa unção. Entenda desta maneira. E o que vai acontecer, pastor? Você verá Deus se manifestar dessa forma. Você quer ver uma coisa? A igreja de Cristo Jesus, no modelo bíblico, gente, é uma igreja ofensiva. Ok, se blinde, se reveste, faça isso. Mas se você perceber a Bíblia, é uma igreja ofensiva. Está escrito, e vou te levar lá. Às vezes eu vou em alguns lugares, eu vejo os pastores sofrendo, e eles estão dizendo: pastor, mas uma macumba foi feita ali. Aí eu começo a trabalhar na mente deles, para eles entenderem que não há ritual maior do que o que Jesus fez na cruz do Calvário. Se o que Jesus fez na cruz do Calvário perder para uma galinha na encruzilhada, então vamos servir a Satanás. Se o que Jesus fez na cruz é inferior a um trabalho que fizeram contra mim, então que Deus é esse? Se os principados da cidade têm mais poder do que o sacrifício de cruz, por que, afinal de contas, Jesus morreu então? A vida cristã não deve ser uma vida preocupada, mas deve ser uma vida consciente e de descanso em Deus. Ele diz em Isaías: nenhuma arma forjada prosperará. Significa que o diabo, ele é atrevido, ele vai atacar, mas estamos em Cristo, então ele não vai prosperar no plano dele contra nós. Acredite nisso. Você está revestido de autoridade. Você é mais do que você pensa, mais capaz do que você imagina, porque você é a igreja de Cristo. E eu não estou pregando para te animar, estou pregando para te conscientizar que sobre você há um revestimento. Uou! Você precisa saber disso, para que você se mova sem medo e com coragem. Quer ver? Abra comigo no livro de Mateus, capítulo 16. Observe algo. Pastor, o senhor está atacando alguém aqui? Não, estou atacando o diabo, que talvez te colocou com medo para entender que ele está fazendo. E o que é que você está fazendo? Somos luz, somos a igreja, estamos num lugar alto. A Bíblia nos chama de corpo de Cristo. A cabeça não está separada do corpo, estamos nele e com ele, num lugar alto, aonde o diabo não pode ir ali. Ele pode tentar, mas ele não vai ter prosperidade no que ele tentar contra você. É a minha Bíblia? Não, a de vocês também diz a mesma coisa. Observe, Mateus 16, 16 até o 18, por gentileza. Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olhe para mim, querido. De repente Simão, ele começa a falar, e diz a Bíblia que Jesus pergunta: Simão, Pedro, quem é que você diz que eu sou? Diz a Bíblia, querido, então, que Simão, ele recebe uma revelação de Deus. Por isso que Jesus diz assim, ó: não foi carne e nem sangue que te revelou, mas foi o Pai, foi o Espírito. E aí qual foi a revelação que Pedro teve sobre Jesus? Pedro disse: tu és Cristo. Diga comigo, Pedro disse: tu és Cristo. Observa que quando Simão diz: tu és Cristo, Jesus diz: sobre esta rocha. Que rocha que ele estava falando? Não era Pedro, gente. Pastor, o senhor está falando besteira. Não. Além de capacitado em outros assuntos, eu também tenho a formação teológica. Então não estou falando do vento, não estou falando de besteira. Formação específica, com autoridade suficiente para falar do que eu estou dizendo. Então significa o quê? Observe algo. Ele diz: tu és Cristo. Aí Jesus fala: sobre esta rocha edificarei minha igreja. Ele não está falando de Pedro, ele está falando dele mesmo, Cristo. Lembra que a Bíblia diz que Cristo é a pedra que os edificadores rejeitaram? Lembra do que a Bíblia fala? Aquele que tem a sua casa edificada na rocha que é Cristo. Então quando Simão fala: tu és Cristo, e Jesus fala novamente: sobre esse Cristo, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja.
ou seja, ele estava falando de mim e de você. Sobre ele estamos edificados. Nós somos a igreja e Jesus é a rocha. Repita comigo: nós somos a igreja e Jesus é a rocha. Faz cara de quem entendeu e sorri assim, dizendo: nós somos a igreja e Jesus é a rocha. Pergunta para o seu vizinho: quem você é? Responde para ele. Diga quem Cristo é. É a rocha. Então presta atenção: ele é a rocha e nós somos a igreja. De novo comigo: ele é a rocha e nós somos a igreja. Então o que é que ele estava falando? Pedro, olha o Pedro, tu és Cristo. Aí Jesus fala: sobre esse Cristo eu vou vou construir a minha igreja, que somos nós. Estamos em quem? Não, diga em Cristo, que é a rocha. Diga: eu sou a igreja e eu estou em Cristo. Eu sou a igreja e eu estou edificado na rocha. Está resolvido o problema? Então não é Pedro que ele está falando. Ele está falando dele mesmo e de vocês. Então ele está dizendo: eu sou a rocha e vocês são a igreja. Eu vou colocar vocês em mim. Aleluia. Oh, sinta essa graça que está aqui, gente. Aleluia. Como que é? Jesus: o Senhor é a rocha e eu estou no Senhor. E ele fala ainda: e as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Porque estamos nele. Diga: estou nele. Então preste atenção: para quem eu devo dar bola? Para Satanás ou para aquilo que Cristo falou? Eu não perco tempo sabendo o que o diabo está falando ao meu respeito. Eu quero saber do que Jesus disse sobre mim, porque a verdade é o que ele falou e não o que os demônios estão dizendo. E aonde eu chegar, a luz vai ter que ir, porque eu sou luz do mundo e sal da terra. Chacoalhe alguém do lado, diga: você é esse, edificado em Cristo. Vem cá, pastor José, corre. A igreja aplaude a Jesus. Corre, pastor, corre. Segura, vem, pastor, vem. Aponta o dedo para a igreja, ousadia. Pega o microfone, mano. Diga assim: Jesus está dizendo nesta noite que você é a igreja edificada nele. E ele disse: Pedro, esse Cristo de quem você está falando sou eu, Pedro. E essa igreja é você, Pedro. Eu estou dizendo, Pedro, que vocês estarão em mim. E por esse motivo, por vocês estarem em mim, vocês vão resistir. Satanás não vai poder contra a tua vida. Igreja, levante as suas mãos. Eu vou profetizar. Deus está dizendo: você não está debaixo de uma telha furada. Você está debaixo de uma cobertura de autoridade. Você está acima de todos os demônios. Você está acima de todo o principado. Jesus disse que ele cresceu. Ele foi edificado nas alturas. E você está com ele nas alturas. Não há poder das trevas maior do que a autoridade que você tem. Use a sua autoridade. Valorize a sua autoridade. Deus está dizendo: deixa de medo. Não interessa quem é o principado, porque a igreja ela nasceu para destronar o principado. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Pelo amor de Deus, isso não é perca de tempo. Deus está querendo te falar: somos a igreja que anda. Aleluia. Quantos são a igreja de Cristo? Digam amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Sabe, Jesus disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra. Na minha casa a porta não anda, na sua anda. A porta está parada, sim ou não? Quem está andando é a igreja. Quem está atacando quem? O diabo ou a igreja? Na linguagem de Jesus, a igreja é que está atacando o diabo. Você percebeu isso?
Eu me recuso a ter medo das trevas. Eu tenho a consciência que eles existem, mas eu não quero saber o que ele pode, eu quero saber o que Jesus pode. Jesus deu aula, Jesus ensinou de como funciona o reino, e ele esclareceu 3 coisas sobre o demônio. Ele só disse assim: eles roubam, matam e destroem. Ponto. 1 Pedro capítulo 5:8: vigiai, porque ele anda ao vosso derredor, procurando brecha, procurando alguém para tragar. E ele disse também, Tiago: resisti ao diabo. Mas note que Jesus nunca levantou a moral do diabo. Ele nunca ressaltou o poder que o diabo tem. Por quê? Nós estamos edificados acima de todo o poder das trevas. Ande seguro de quem você é. Ande certo de onde você está. Acredite nisso. Você vai perceber que Jesus está dizendo o seguinte: ó, as portas. Eu vou pegar você. Cadê aquele irmão que está ali, listradinho? Vem cá. Como é que chama mesmo? Eu esqueço o nome ainda. Joseph Júnior. Ok, Júnior, está preparado? Faz posição de guerra aí, Júnior. Legal. Beleza. Eu sou a igreja. Quem é que eu sou, queridos? E ele é a porta, para não falar o outro nome ali que a Bíblia fala. Ele é a porta. Quem ele é, a igreja? Legal, então eu sou a igreja. A Bíblia diz que porta anda. Pergunta para o seu vizinho: na sua casa a porta anda? Não anda, né, irmão? Quem anda é quem? Somos nós. Na Bíblia, quem é que está atacando? É o diabo ou a igreja? Então por que as pessoas inverteram tudo? O diabo botaram um pânico no povo acerca do que o diabo é e deixaram de se entender quem somos. E aí a Bíblia está dizendo que o diabo está ali. Óbvio que ele é uma benção, viu, gente? E aí eu estou andando. Pô, mas faz cara de feio aí, vá. Esse é o máximo? Então tá. E aí ele está fazendo cara de feio. Faz cara de bravo. Sabe rosnal, não? Mais um pouquinho. Não, está muito vergonhoso ainda. Faz assim. Legal. Observa. E aí ele está. Não para de rosnar não, vai, continua. Isso. E aí a Bíblia diz que a igreja está andando. O diabo tem a consciência dessa palavra. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá contra. Então, por mais que Satanás rosne, brame como leão, ofereça resistência, o poder que está sobre você, quando você avança, ele quebrará a resistência das trevas. Não tem jeito. Fica um pouquinho aqui, Júnior. Senta aqui um pouquinho, já eu te pego. Você já foi para fora do país ou não? Você já foi viajar para fora? Já? Topa ir de novo? Você tem sonho missionário ou não? Eu tenho. Tem? Então eu vou te levar. A esposa deixa ou não? Já sonhou com passaporte. Já sonhou com passaporte? Então vai preparando o passaporte, hein? Você libera ele, irmão? Você vai junto também, né? É uma carne só? Está determinado? Eu vou estar na África novamente e eu vou te levar lá. Nós vamos organizar tudo e vai ser uma benção. Amém, igreja? E será tremendo isso aí. Aplaude a Jesus. Vou te levar mesmo, de verdade. No ano passado, pastora, quantos que nós levamos para lá? Esse ano, meu Deus do céu. Quantos? 15 pessoas, 15 pastores. Eles voltaram assim, ó. Meu Deus. Todo mundo energizado com o poder de Deus, doidinho para brigar com o diabo. Pegar o diabo e falar: agora eu sei quem eu sou, diabo. Vem. Você vai voltar mais ainda elétrico do que você é. Você é elétrico, eu sei. Agora, voltando para o texto, observa o que Jesus disse: as portas do inferno. Quer dizer que quem está atacando é a igreja. Amada, a igreja nasceu para ser ofensiva. A igreja nasceu não é apenas para ficar na defensiva, ofensiva. E as nossas ofensas, elas derrubam a Satanás. Não tem jeito. Escreve isso, não sou eu, é a Bíblia que está dizendo. Então por que é que eu vou ficar ressaltando? Ok, o diabo existe, não há problema de dizer isso. Ele existe. Mas eu também, como igreja, existo. E eu estou lá para paralisar a ação de Satanás. Como? Quando eu oro, algo acontece.
Estou falando da minha pessoa para você se entender. Quando você determina, algo se passa. Quando você anda, os céus, o reino se movimenta com você. E se você andar dentro desse entendimento, vai acontecer. Sabe, você vai ver comigo quando você estiver lá na África algumas coisas. E existe algo que acontece lá. A África, todo mundo sabe que foi um país que viveu debaixo de escravidão espiritual por muito tempo. Para você ter uma ideia, lá é cultural fazer um trabalho de bruxaria na rua. Lá os bruxos levitam, eles flutuam. Lá os bruxos fazem coisas aparecer dentro do corpo de pessoas, bichos, animais, insetos, coisas estranhas. Houve um pastor que foi orar lá, e quando ele orou, no dia seguinte ele amanheceu sem andar, e teve que pedir socorro, auxílio. Por que o senhor está falando isso, pastor? A igreja não é poderosa, sim, mas quando há brecha, então o diabo ele vai ter oportunidade de te destruir. Para aqueles que estão em Cristo é uma coisa, para aqueles que não estão é outra. Então se você abre brecha, Satanás destruirá você. Agora presta atenção nisso aqui. De repente, o único esforço que os pastores da África hoje têm é de reverter a mente das pessoas. Sabe por quê? A cultura lá é muito natural, a bruxaria. E até hoje, por mais que as pessoas estejam dentro da igreja, existe muitos que ainda entendem que Satanás é mais poderoso do que Deus. Ainda existe. Você quer ver uma coisa? Teve uma certa situação que nós estávamos, e o pastor Cris estava dentro de um cenário onde só tinha pastores, não era tanto pastores. O pastor Cris Aiklome é um grande homem de Deus levantado na nação africana, mas viaja o mundo todo. E ele disse algo, que quando uma pessoa tem a mente cativa, ela não experimenta a vida de Deus. E aí ele começou a falar do povo dele. Ele disse: as nossas pessoas, os nossos corpos, as pessoas da África ainda entendem que um trabalho de macumbaria pode pegar. Sabe qual é o trabalho hoje desses profetas na África? Queridos, só para que você entenda o que eu estou dizendo, eu vi coisas que em lugar nenhum eu tinha visto. Como eu disse outra vez que eu vim aqui, eu vi mortos ressuscitarem lá. Para você ter uma ideia, num dia desses, a mulher fazia 3 dias que o marido tinha morrido, o culto rolando, já fazia 10 dias que o cadáver estava sendo colocado aqui na beira do altar. Lá a política, a lei é diferente da nossa. O corpo já estava fedendo, e a família crendo que o corpo ia se regenerar e o espírito do morto ia entrar. Nível de fé deles é cenas impressionantes de se ver. Só que tem um detalhe: por mais que eles tenham fé no poder de Deus, ainda a mentalidade deles é que um trabalho de bruxaria pode me atacar e me destruir. Sabe qual é o problema desse entendimento? Romanos 14 fala que mediante ao seu entendimento do fé, as coisas serão. O que o senhor está tentando falar, pastor? Estou tentando mostrar uma coisa: o diabo existe, mas nós estamos guardados em Deus. Nós somos a igreja de Cristo. Quantos crê comigo? Digam amém. Pastor, está falando de luta espiritual? Não, estou conscientizando você de quem você é. Vai correndo comigo no livro de Isaías. Fica aí tu, tá? Já eu vou te usar de novo. Isaías 54, versos 17. Por favor, queridos. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Existe um poder sobre a tua vida. Existe algo que você precisa botar para fora. Nós estamos guardados em Deus. O inimigo está sim rungindo como leão, mas o leão da tribo de Judá já rungiu primeiro por nós. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Aleluia. Isaías 54, versos 17. Observe isso. Amém. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Observe algo. Olha, nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e diz a Bíblia: esta é a herança dos servos do Senhor. Qual é a minha herança para mim que estou nele? O diabo vai armar, ele vai atacar, mas a minha herança é:
Satanás não pode me atingir, porque eu sou um herdeiro de Deus. O que é que eu estou herdando além da vida eterna? Proteção. Está aqui, ó, proteção. O que é que eu estou herdando também, pastor? A Bíblia diz que é o quê? Proteção. Amado, acredite nisso. Eu tenho várias experiências de lidar tete a tete, cara a cara, com vários pais de santo, como algumas delas eu já contei aqui. E sabe, de todas, quem foi que venceu? Não foi eu, mas o Cristo que está em mim. Estamos na rocha e somos a igreja. Somos indesistíveis. Se de repente você estiver passando por alguma coisa, se levante no meio dessa tempestade, comece a reconhecer quem você é e libere o poder que há em você. Libere a autoridade que foi lhe dada, como pastor, orando, decretando: Satanás, chega, até aqui já era, saia! Eu não quero te botar medo acerca do quem o diabo é, mas eu quero, repito e vou insistir, te conscientizar. Houve um pastor na cidade de Guaíra, e de repente ele estava lá, as coisas não estavam bem. Acredita que o meu ministério é esse: tratar com líderes fora e dentro da nossa nação. E de repente eu cheguei naquele lugar e o cara estava morto na fé, e ele começou a dizer assim: olha o que ele disse para mim: pastor, fizeram o trabalho de macumbaria contra a minha vida, e o diabo disse que vai destruir, e a igreja começou a cair, e as coisas começaram a acontecer. Eu olhei para ele e disse assim: pastor, o problema não é o ataque do diabo, o problema é o teu entendimento. E ele me disse: como? Eu disse: pastor, o que tu crê será. E aí eu fui na Bíblia, todos os textos, fui mostrando, gastei o dia todo, está aqui, está aqui, está aqui. Aí ele disse: pastor, não é que é verdade? Tudo o que eu creio é. Eu falei: Jesus disse isso, e seja feito conforme a sua fé. E aí eu comecei a acompanhá-lo, e eu tentei mudar a mente dele pelo Espírito, e de repente esse cara começou a fazer autoafirmações. Ele começou a dizer: peraí, eu sou a igreja. Não, esse lugar é território nosso. Não importa quem é o principado, não importa quem é. Eu sou a igreja, eu nasci para destronar o diabo. Pelo menos é isso que a Bíblia diz sobre a igreja: nascemos para destronar Satanás. É o que está escrito nos textos que lemos. E aí ele começou a se autoconscientizar. Amado, a igreja dele começou a ter vidas. Jesus começou a libertar pessoas. Aí todo mundo começou a receber vida espiritual. E cadê os demônios? Ixi, já tinha para lá de Bagdá, já tinha caído faz tempo. Diga para o seu vizinho assim: mude a forma de entender. Diga: você é maior do que Satanás, porque Jesus disse isso. Algumas pessoas, quando eu mudei para aquela casa: pastor, o senhor mudou para onde? Para aquela casa onde falaram que era um centro de bruxaria. A igreja era aqui e a minha casa logo encostada, como essa casa aqui. E me disseram: o senhor não vai ter paz à noite. Eu nunca vi um fantasma lá, gente. Eu via muito rato, mas fantasma não. Rato, morcego lá tinha de sobra, né? Teve um dia que eu cheguei lá. Você sabe que morcego gosta do escuro, né? Eu cheguei lá, tarde da noite que eu fui orar. Cheguei em casa, minha esposa com as duas meninas assim, abraçadas num canto, guardadinha, com a casa toda escura. Eu entrei e falei: Érica, ela quer. Eu falei: que foi? Tem um morcego aqui. Aí eu falei comigo: mas o morcego gosta do escuro. Eu falei: filha, morcego fica no escuro. Ela: Aí eu acendei a luz, os morcegos foram embora. Ficou no escuro. Lá tinha rato, morcego, cobra, tinha de tudo. Mas posso ser sincero? Aí até assustou. Eu nunca vi nenhum fantasma lá. E se deixar, nós dormíamos, não durmo até tarde, mas o negócio era tão tranquilo que se deixasse, o sono esticava. Sabe por quê? Nunca senti um arrepio, nunca senti um vento. Nossa, que calafrio que é esse? Nunca, gente, de verdade. Deitava em paz, andava em paz e dormia em paz. E foi um centro de macumba. Mas você não entendeu? Aonde a luz é acesa, as trevas não podem ficar, gente. Diga: somos a igreja de Cristo. Aplaude a Jesus de Nazaré. Somos a igreja de Cristo. Você está pronto aí ou não? Mas esse texto eu vou pegar ele ali. Vamos lá, Mateus capítulo 5, versos 13. É o último. Mateus 5, do 13 ao 16. Pastor, o senhor está aqui para o quê?
te mostrar que Jesus é com você. Nós estamos na rocha, estamos nele, e por isso estamos firmes. O livro de Mateus, capítulo 5, versos 13 ao 16. Amém. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser íspido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus. Legal, obrigado, querido. Põe-se de pé, por gentileza. A Bíblia diz que Jesus, ele tinha os discípulos. Não, é ele aqui só, tá? Me perdoa se você expressei errado. É ele. Já estamos terminando. Agora observe. Jesus, ele andou na terra. Aonde é que ele andou, igreja? Na terra. Não, pode ser melhor. Aonde é que ele andou? E aí ele disse o seguinte: olha, eu sou a luz do mundo, me segue. Aquele que me segue não andarás em... Por enquanto ele estava na terra, ele falava, eu sou a luz do... E aquele que me segue não andarás em... E ele disse, eu sou a luz do... E aquele que me segue não andarás em... Então ele estava dizendo que ele era a luz. Por enquanto ele estava na terra, ele está dizendo, eu sou a luz. Se vocês me seguem, não andam em trevas. Quando ele estava para subir aos céus, aí ele transfere o que ele era. Aí ele diz, agora, vocês são a luz do mundo. Ou seja, o que eu sou, agora vocês são. Diga, o que ele foi, o que ele é, eu sou hoje. Sou eu que digo ou é a Bíblia? A Bíblia. Primeiro ele fala, eu sou a luz. Aí quando ele está para ir, ele diz, agora vocês são a luz. Faz cara de iluminado, meu irmão. Vem cá. Eu sou assim mesmo, tá? Faz cara de iluminado aí. Vamos ver o que ele vai criar aqui. Quanto que é? Aí pode, inventa aí qualquer coisa. Iluminado faz algum barulho ou não? Fica à vontade, eu não sei, você que vai me ensinar agora. Acho que não. Ok, gente. Aí ele está lá com cara de iluminado, faz assim, ó. A luz acendeu. Ok? Eu quero alguns com cara de treva aqui, tem ou não? Tem alguém com cara de treva aqui ou não? Alguém sério, fechado assim? Vem cá, ô pastor José, o senhor já fez teatro, né? Não, ele não tem cara de treva não, gente, olha, vocês entenderam errado. Ele está até sorrindo demais. Vem cá você também, eu preciso de uns 3 aqui. O rapaz aqui que Deus curou o braço, vem cá também você. Isso, vem cá. Tá de amarelo, tá bonito, hein? Tá elegante. Aleluia. De repente, você vai ser a luz, e eles vai ser, sabe? Faz uma rodinha aqui, vocês. O senhor fica aqui, faz uma rodinha. Uma rodinha, ô amarado. Vocês nunca brincou de cirandinha, gente? Vem cá, a luz está aqui, ó. Faz cara de treva assim, meio assim. Beleza. Não. Você é a luz, rapaz. É eles. De repente, faz cara aí, irmão, meio esquisita. Aí, ó. Observe algo. Se você entra dentro da sua casa, quando você entra lá dentro, está escuro. Está o quê? Legal. E se você de repente aperta lá o interruptor, botãozinho, o clique, e aí o que acontece? A luz e a escuridão que está lá, tem como ficar? Porque a luz é maior do que as. Observa, a treva está ali, aí a luz chega. Vamos ver se ele sacou a ideia. Não, peraí. A Bíblia diz que a luz dissipa as trevas. Bom, mais uma chance, está determinado? Vem cá, luz. Cheguei em casa, apertei o botão e a luz foi lá nas trevas. Vai lá, luz! Presta atenção, mesmo que a luz não queira provocar isso, ela vai provocar. Porque ela é... Presta atenção, eu sou negro, sim ou não? A não ser que você esteja me vendo branco. Aleluia. Eu sou negro. Eu não estou negro, eu sou. Qual é a diferença entre estar e ser?
Estar é um verbo transitório, e ser é algo que é e não tem como mudar. Jesus não disse que você está luz, Ele disse que você é. Diga, eu sou, e não tem como mudar isso. Por mais fraco que você pense ser, você é luz. Você é luz. E essa luz, o que ela provoca? Vai lá atrás dele, Luiz, por favor. Observa. Espalha eles daqui. Isso, pega o de amarelo, sobrou um, ó. Corre atrás dele. Não, vai, se vira, trevas. Sai daí. Essa aí, ela quer ficar escondida. Vai, pega ele, Luiz. Pega ele, Luiz. Corre, rapaz. Aplaude a Jesus por eles, querido. Obrigado, viu? Pode descer os dois. Deus abençoe. Amém, gente? O que é que significa isso? Amado, algo que eu sou não tem como mudar. Eu sou negro, amanhã eu estarei negro, mesma coisa. E significa que o que? Eu sou luz, e aonde eu for, isso não é alterado. Eu continuarei sendo. E luz, o que ela faz? Ela clareia o ambiente, ela dá exemplos, ela edifica a vida, ela expulsa o diabo. Não tem como Satanás resistir, porque somos luz do mundo, somos sal da terra, estamos revestidos de poder. Não há poder maior do que o poder dado à igreja. Ele disse, eis que vos dou autoridade. Então não interessa quem é o principado, eu sei que ele é real, mas o meu Cristo e o poder que há em nós é muito mais real. Aplaude ao Senhor, se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Escreve algo, preste atenção aqui. Na quinta-feira tivemos culto de oração, de cura, de sinais. Sabe, eu quero que você se incline não para mim, mas para que o Espírito Santo te mostre e te capacite. Deixe Ele gerar um ambiente cada vez mais de coragem, de vida em você. Pastor, eu cheguei aqui e estava assim, estava assado. Entenda quem você é e libere. Deixa eu te falar uma coisa antes de encerrar tudo isso aqui. Existe algo chamado serotonina. Diga essa palavra comigo, serotonina. A serotonina, a dopamina são hormônios necessários que me potencializam a realizar. Você sabia que a serotonina e dopamina, ela só entra em liberação e funcionamento no meu corpo quando eu acredito que eu sou? Quando você não tem uma definição de si mesmo, ou uma autoconscientização de si mesmo, o seu cérebro libera menos serotonina ou dopamina e você fica impossibilitado de realizar tarefas. Por quê? Esses hormônios, eles me capacitam e desenvolvem as minhas habilidades. Serotonina e dopamina, eles me ajudam a fazer com mais eficácia aquilo que eu estou fazendo. Eles me geram confiança. E como é que eu libero serotonina, pastor? Quando eu tenho uma consciência de quem eu sou e do que eu posso. Você nunca notou que quando você fica nervoso, cismado, ou tem uma reunião muito importante, você duvida de si mesmo, você começa a ficar nervoso, aquilo que você estudou o dia todo você esquece, porque o nível de cortisol entra e eu começo a ter piques de memória, eu fico ausente daquilo que eu estudei. Aí você fala, cara, eu tinha tanto para falar, mas não consegui falar. Simples. Você está provocando aquilo. Como, pastor? Quando você não tem a autoconsciência e definição de quem você é, você compromete a sua capacidade de realizar. Estou falando de ciências. Então a ciência diz que para mim ser bem sucedido naquilo que eu faço, eu tenho que ter confiança em mim que eu posso fazer. Por que tu acha que a Bíblia diz que tudo é possível ao que tem vontade? Não, ao que crê. E a palavra crer é um estado firme de consciência do que eu sou e do que eu posso. Estou falando de algo, meu irmão, que também sou perito nisso. Se de repente eu subir aqui e não entendendo quem eu sou, você sabia que a minha mente, ela vai liberar neurotoxinas, ela vai liberar um nível muito grande de cortisol, e eu vou começar a entrar num processo de depressão e tristeza automaticamente, e simplesmente a minha capacidade de realizar será comprometida, só porque eu deixei de entender que eu posso. Então quer dizer que até cientificamente, se eu não entendo o que eu posso, o meu corpo é comprometido. Agora, do outro lado espiritual também não é diferente. Tudo é possível ao que crê, e crer é um estado de consciência firme. Você crê no que, afinal de contas? Quem você é? O que você carrega? Você é capaz de realizar o quê? Tudo é possível a você que crer, e não a você que tem vontade.
Então nessa semana você vai fazer autodiálogos com você. Eu posso, eu sou, eu vou, Deus é comigo, eu sou a igreja de Cristo. Quando você estiver diante de uma cena muito difícil, lembra-se quem você é e libere a autoridade que está em você. Deixe-me orar por você assim. Senhor, em nome de Jesus, essas pessoas estão aqui, elas sabem quem elas são, e eu quero pedir ao Senhor que reforce esse entendimento nelas. Por mais que haja batalhas, lutas ou dificuldades, nós somos a igreja. O mal ele existe, é verdade, mas o Senhor existe em nós. Então nós nascemos para destronar o inimigo, pois estamos em Cristo, um lugar alto, estamos numa rocha que é Cristo. Que esta família, estas pessoas, a casa dela, começa agora a entrar debaixo desse entendimento e a não ficar com medo daquilo que o inimigo está dizendo. Pai, que no nome de Jesus Cristo de Nazaré, todos os ministérios dessa igreja não esteja apoiado em mim e nem nos homens, mas no Senhor, porque nós devemos estar em Cristo e não fora de Cristo. E eu quero pedir aqui no nome de Jesus Cristo, uma igreja forte, uma igreja que pensa, uma igreja cada vez mais consciente de quem elas são, de quem somos em Cristo Jesus. Somos a igreja de Cristo Jesus e vamos vencer sempre. A igreja diz amém. Aplaude ao Senhor e se assente só mais um instante. Para não tomar o seu tempo por causa do horário, deixe dizer isso aqui. Ministros de louvor, sabe, nós somos a igreja. Somos a igreja. Isso aqui que eu estou falando, você vai ver que todos os dias eu sou isso aqui. Nós precisamos ter consciência de quem somos e quando subimos aqui, o que se passa, o que acontece, o que pode acontecer. Sabe, nós não podemos apenas tocar, nós temos que ser eficazes, não apenas de uma forma sonora, mas produzir. Eu sei que de repente, isso tudo, mudanças, de repente parecia que, e agora, vai cair? Não, a obra de Deus ela não pode cair. A igreja de Cristo não pode cair, porque ela está na rocha. Sabe qual é a diferença quando você encontra uma igreja de Cristo? Quando ela suporta as tempestades e as mudanças ou os imprevistos, porque ela está na rocha e não no homem. Eu estou aí lá. Nós temos agora, nesse exato momento, 600 pessoas cultuando lá. Nesse momento, várias igrejas nossas estão adorando a Deus. Praticamente todo mês se abre uma. E de verdade, tinha N motivos para não estar, mas eu estou porque o Deus vivo me disse, é lá que eu te quero. E eu só quero obedecê-lo. E se Ele disser, fica aqui o resto da vida, estou disponível a obedecê-lo. Eu já disse que eu morro por Ele. Um amigo meu, pastor lá do Egito, ele disse, pastor, o senhor pode vir para cá, mas o senhor não se importa de morrer, eu quero trazer ele aqui. Ele fala inglês e árabe. Alguém fala inglês aqui na igreja ou não? Fluente? Ok, nós vamos pegar vocês aí para nos ajudar nesses dias que vamos trazer esse pessoal. Agora acontece o seguinte, gente. Eu disse para ele, pastor, estou aqui para morrer. Entreguei tudo, eu estou para morrer. Eu não faço questão da minha vida? Não. Então para mim estar aqui não há nenhuma dificuldade, é muito pelo contrário, é prestígio, porque Deus me disse, vai para lá. E eu quero que vocês entendam que a igreja de Cristo, ela está em Cristo e não na rocha. Quer ver uma coisa? Tem uma multidão agora lá na cidade onde eu sou o pastor. E eles falaram para mim assim, pastor, vai, porque nós entendemos que nós estamos em Cristo e não no Senhor. Isso me deu um alívio, porque seria muito triste para mim eu sair de lá nas minhas missões, como Deus me fala, e a igreja está grudada em mim. Isso é frustrante para um pastor, erguer um trabalho e ver que aquele trabalho estava na carne dele e não em Cristo. Pergunte para o seu vizinho, você está em quem? Pergunte, responde a ele. Eu sei que você está em Cristo. Eu creio nisso. E a sua vida em Cristo, ela vai gerar outras vidas aqui dentro. Amém ou não amém? Eu creio nisso. Eu disse para os pastores aqui, vou falar com muito amor,
No meu estado eu não sou provado nem avaliado. Lá eu sou requisitado. E eu quero que você entenda que eu estou disponível a você me avaliar, você perceber quem é o pastor William, quem é a esposa dele. Vem cá, pastora, vem cá, Esther, minha filha. A outra está por aí, a outra está em São Paulo ainda. E eu quero que você me olhe. Olhe o jeito que eu trato a minha esposa, como nós somos um com o outro. E você vai notar que somos saudáveis, não é um teatro, nós somos isso aqui. Nós temos paz, nós temos vidas para liberar vocês. Eu disse para ela esses dias aqui: amor, nós vamos ser avaliados. No nosso estado nós somos requisitados. E eu disse para ela: isso é natural numa troca como essa, mas com certeza Deus vai te dar sabedoria para entender tudo o que Deus está fazendo e entender que Deus está trabalhando para o teu bem, para o bem do corpo dele, porque Ele não está maltratando a gente e nem a vocês, Ele está cuidando de vocês. Aplaude ao Senhor por isso, queridos. Você pode não entender o cuidado de Deus, mas isso é cuidado. É assim. Nós temos a Santa Ceia nesse domingo agora. Amado, você que sempre participa da oferta alçada e sabe das responsabilidades dessa igreja, sabe que não tenha medo de fazer algo para Deus que vai levar você a ser surpreendido. Nós temos um pastor que ele bateu um carro dele, e de repente nós tínhamos um veículo lá. Eu falei para ele assim: pastor, toma, esse carro é do Senhor. E aí ele chorou dizendo assim: mas o senhor está me dando? Eu falei: não, estou te dando. O que eu vou ter que pagar? Não precisa pagar nada. E um tempo atrás nós tínhamos dado R$2.000 para ele, a troco de nada, e mais um veículo. E sabe o que Deus tem feito? Mais do que a gente pediu. Então eu quero que você não meça de fazer para Deus. Não é para mim, não é para homens, é para que essa obra continue avançando. Passe lá por gentileza. É assim, pastor, que se passa lá: pastor, eu quero pegar o envelope, quero semear 100, 200, eu quero ver essa obra sempre andando com a condição devida. Passe ali por gentileza. Domingo, querido, sempre é essa oferta alçada. Entenda que é bíblica, não é do homem. Sabe, eu não sei o que você pensa sobre esse assunto, mas as informações que eu tenho sobre vocês é que a igreja é madura o suficiente para entender o favor de Deus na área da prosperidade. Seja um doador, seja alguém que faça os seus desafios. Acredite, você não perde por semear. E eu quero liberar uma palavra sobre você aqui, no nome de Jesus. Não sei o que te faltava, não é uma barganha, mas a Bíblia diz: quem dá com alegria. Escreve isso, jovens. Não sei qual é a faculdade que você pretende ter. O valor começa na semente. A maior semente que eu fiz até hoje foi de R$8.000. Sabe o que aconteceu? Um carro Deus nos deu. Eu fui numa garagem, sentei lá e o cara foi com a minha cara, lógico, pelo Espírito, e Deus começou a revelar a vida dele para mim. Depois ele pegou e falou o seguinte, com uma Meriva preta, CD que eu tinha: pastor, toma, é sua. Amado, eu não perco tempo em ficar duvidando do que Deus é capaz de fazer. Você que de repente está diante de quadro, eu vou liberar essa palavra. Acredite, libere, levante as suas mãos. Pai, essas pessoas que têm a ousadia no espírito de semear, seja qual for o valor, 100, 1.000, 2, não sei, mas que o Senhor produza isso que eu vou dizer: uma avalanche de resultados financeiros, pois o Senhor é Deus que também prospera. Amém. Recebe em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor. Pastor, vem cá. Pastora Rosângela, corre aqui um pouquinho. Ela vai falar rapidinho de quinta-feira, né? Olha, eu estou com muita expectativa de quinta-feira. Vai ser maravilhoso. Amém, pastora? Ô glória, ela já vem sorrindo de lá, ó. Aleluia. Está determinado, gente? Quinta-feira começa a que hora? 7h30, os mesmos dias? Vem cá dar esse recadão aqui, no nome de Jesus. Já fica à vontade para encerrar. Vocês me aguentam aqui por um período, como Deus mandar, sim ou não? Estamos juntos, amém ou não amém? Me chama para tomar um café na sua casa, que eu vou. Se você não me chamar, eu vou chamar você para tomar um café comigo, qualquer hora dessas. Ok? Estou aberto, estou simplesmente disponível. Se você quiser falar comigo, marca o horário, eu vou estar aí no escritório. Pastor, qual é a tua vida? Eu chego aqui na parte da manhã e vou embora só à noite.
essa é a minha vida. Então eu vou ficar aqui te esperando, te atendendo e resolvendo as coisas da igreja, mas estou aberto, tá bom? Querida, passa o recadão. Boa noite, igreja. Então, quinta-feira agora, às 19h30, nós teremos o culto profético. É a palavra profética, uma palavra de sabedoria. Estão lembrados o que é a palavra de sabedoria? É a palavra que vai estar dirigindo você, orientando você. É uma palavra sobre o seu futuro. Quando você se levanta e vem receber uma palavra profética das pessoas que estão sendo inspiradas por Deus, elas vão dar palavras que vai te ajudar a tomar decisões importantes. Se você está indo para uma direção errada, quando você sentar naquela cadeira, a pessoa tem 3 minutos para te entregar uma palavra profética. E essa palavra vai ajudar você a administrar melhor o seu futuro, a administrar melhor o que você tem que se decidir agora. Mas você também poderá ouvir uma palavra de conhecimento, uma palavra em relação ao seu passado. O que será que está segurando você de realizar grandes feitos na obra de Deus? O que será que está atrapalhando o seu casamento? O que será que está atrapalhando o seu relacionamento familiar? O seu matrimônio? A sua convivência na igreja? O seu discipulado, a sua cela? O que será que aconteceu no passado? E Deus pode usar as pessoas sendo inspiradas por Deus para te dar uma palavra profética de conhecimento, uma palavra que vai mostrar a você que algo está errado ou que algo precisa mudar a direção em relação a algo que você cometeu no passado, algo que você pode estar preso, algo que você acha que não tem solução e Deus vai voltar lá. Ele vai trazer você nesse tempo e vai mostrar: conserta aqui. Ou o Senhor pode te edificar, te consolar. Se você está triste, o Senhor quer te alegrar. O Senhor vai te dar palavras de vitórias, palavras de ânimo. Ou o Senhor também pode te exortar, querido. Talvez você saiu de casa com um problema e não corrigiu aquele problema lá. E quando você senta aqui, o Senhor vai falar: você vai sentar lá e conversar com a sua esposa, porque o Espírito está dizendo: você entristeceu a sua carne, a sua segunda parte. Então o culto profético é para isso, é para dar algumas direções quando você já não sabe o que fazer e precisa de uma palavra agora, já. Então esse culto vai ser tremendamente abençoado por Deus na sua vida. Ele vai te ajudar a entender de uma forma mais específica o que é que está acontecendo agora, o que aconteceu no passado que está influenciando para você tomar novas direções. Tem pessoas que vão ter discernimento espiritual. Elas vão estar discernindo que espírito pode estar atuando lá dentro da sua casa, que espírito pode estar atuando dentro da sua empresa. Você já parou para pensar? Que você pode sentar em 3 minutos, alguém disser: faça tal coisa, e o Espírito Santo vai dirigir a pessoa a dizer para você que há um espírito lá fazendo determinada coisa. E quando você chegar lá na sexta-feira, você vai tomar todo o poder, autoridade no nome de Jesus. Agora eu sei quem é que está fazendo bagunça no meu trabalho. Agora eu sei quem é que quer virar. Comigo não, eu sou de Jesus. Eu tomo autoridade no nome de Jesus. Então o culto profético vai ser uma bênção. E eu conto com a presença de todos vocês. Amanhã nós teremos treinamento profético. O nosso treinamento começa amanhã às 22 horas, porque os alunos, eles têm aula das 19 até as 22. Das 22 às 22h30, eles vão estar fazendo um treinamento. Se você quiser dar uma passada aqui também para experimentar, pode vir. Eles já vão estar em consagração. Eles já vão estar se preparando para te entregar o melhor. O louvor também já vai estar em consagração, né, Adélio? O Adélio não está aqui? Era para você estar aqui, né, Adélio? O louvor já vai estar em consagração, porque o Adélio que vai estar cuidando para mim. Então todos já vão estar se preparando para que Deus possa usá-los de uma forma violenta e tremenda para entregar uma palavra profética para vocês. Amém, igreja? Obrigado, pastor. Amém. Bom, deixa eu dar aqui mais 2 recadinhos e a gente já encerra o culto. No final do culto, os jovens estarão vendendo bolos e tortas lá. Amém? Todas as pessoas que fizeram as doações, eu acho que foi pro sábado, né? E tem vasilhas, podem pegar no final do culto a sua vasilha. Amém? Glória a Deus. Fiquem de pé, vamos encerrar a reunião. Amém. Deus é bom. Feche os olhos. Pai querido, Pai amado, graças te damos por esse momento tão precioso. Senhor, foi muito bom estarmos aqui
E sabemos, Senhor, que é apenas